Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, cada dia da Quaresma nós temos a liturgia da palavra com um tema, geralmente um tema mais ligado à oração, ao jejum, à penitência, às renúncias. Mas o tema de hoje é um tema que nós vamos ver se repetir de certa forma, principalmente nesses últimos dias da Quaresma. É o tema da perseguição, a perseguição dos justos. Como é triste a gente ver uma pessoa sendo perseguida. Quando é uma pessoa má, até que a gente ainda não aceita, mas a gente tolera, porque sabe que essa pessoa fez alguma maldade. Mas quando a perseguição é para uma pessoa boa, justa, que merecia justamente ser protegida, ser defendida, até elogiada, não é? E a gente vê essa perseguição, então isso dói muito. É esse o tema dessa noite. Na primeira leitura vimos o livro da sabedoria, o pensamento dos ímpios. Por que é que os ímpios, em que argumento eles se baseiam para perseguirem os justos? Por que é que eles falam mal das pessoas boas e justas? E o autor sagrado diz que o motivo por que eles perseguem o justo é porque a vida dos justos o persegue. Ao olhar para uma pessoa que está vivendo retamente ou procurando viver honestamente, viver de acordo com os princípios de Deus, da justiça, as pessoas que estão no outro caminho, um caminho completamente contrário a esse, o caminho da corrupção, por exemplo, ela fica muito perturbada. Pensemos no nosso Brasil, às vezes uma empresa, não é? Serviço público e tantas outras situações do nosso país. Alguém começa a se envolver com um sistema de corrupção. E aí uma pessoa honestíssima não quer ceder a isso, não aceita. Então ela se torna uma ameaça para aquele grupo. E aquele grupo, se não se converter, ele vai querer destruir essa pessoa. Porque a vida dessa pessoa mostra, primeiramente para eles e futuramente para todos, que eles estão fazendo algo errado, que a vida deles é uma vida como moeda falsa, que eles são pessoas que não têm valor, que eles são pessoas que estão praticando algo detestável, algo que precisa ser inclusive castigado, precisa ser penalizado. Então, assim também na vida espiritual. Só que São Paulo vai nos dar o discernimento. Muita coisa do Antigo Testamento, por Jesus vai dizer assim: ouviste o que disseram os antigos, olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, Deus ainda tolerava um pouco de vingança, porque era um povo muito duro, de cabeça muito dura, povo do deserto, povo guerreiro. Então Deus não aceitava, mas Ele ainda tolerava. Mas no Novo Testamento, quando Deus escolheu justamente esse caminho da humildade, da cruz, do sofrimento, de sofrer, de preferir sofrer a fazer o outro sofrer, de dar a vida. Olha, no Antigo Testamento era o Senhor dos exércitos, era o Senhor Todo-Poderoso. Deus não deixou de ser o Senhor dos exércitos e o Senhor Todo-Poderoso, mas em Jesus Cristo Ele quis nos apresentar sua face mais sublime, a face da misericórdia. É como se Deus estivesse cansado de ter que sempre agir na força. Deus então mostrou todo o esplendor do seu amor na pessoa de Jesus Cristo. O Pai nos revelou o seu próprio coração. Deus é assim. Deus é aquele que Deus humilde, Deus sofredor, não é? Então Ele quer que a gente confie. Então São Paulo vai nos dar o discernimento, pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas é contra quem? Contra o demônio, contra os principados e as potestades, contra as forças do mal espalhadas nos ares.
Porque é o demônio, meus irmãos, que é o grande invejoso. Qual é a grande inveja do demônio? Ele tinha tudo para estar no lugar mais alto. Depois de Deus, o lugar era dele. Ele era o querubim estava mais perto de Deus, que foi feito com mas no seu orgulho, na sua loucura, ele preferiu querer ser seu próprio Deus. Ele se degenerou. É tão triste ver uma pessoa super inteligente, um cientista, que se torna um inimigo de Deus, que começa a criar teorias para provar que Deus não existe, usa aquela inteligência tão maravilhosa que Deus deu, podia fazer tanta coisa bonita com aquela inteligência, aí começa a se degenerar, a justificar. Quantas pessoas brilhantes, inteligentíssimas, que tinham tudo para ser tão maravilhosas nesse mundo, se tornaram verdadeiros ditadores, monstros, que fizeram tanto mal a si como à humanidade. É um reflexo do próprio demônio. O demônio então é o derrotado, essa pessoa que tinha tudo para ser de Deus, mas preferiu ser inimigo de Deus. E como ele já perdeu, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, como ele não tinha desculpa como estava diante de Deus, de ter ofendido a Deus, e não podia receber perdão, porque ele sabia da gravidade. É igual a gente. Quando a gente estava no mundo, o nosso pecado era o pecado da ignorância. Agora o nosso pecado hoje, que estamos na igreja, é muito mais sério, viu, irmãos? A gente tem que ter cuidado com isso. Antes a gente pecava por ignorância, agora a gente já conhece a verdade. Então o nosso pecado é muito mais sério. Então assim, o pecado do demônio foi muito grave e muito sério. Então ele perdeu-se eternamente. E como ele sabe que Deus sempre nos dá uma nova chance, então ele tem ódio disso. Sabe aquela pessoa que está perdida e quer que todo mundo esteja perdido com ela, não quer ir sozinha, então ela trai, ela inflama os outros, ela engana para que a gente também se perca. Por isso então que a gente tem que lutar por uma coisa que se chama o perdão, porque Jesus condicionou o nosso pedido de perdão e a aceitação do nosso pedido de perdão à capacidade que nós temos também de perdoar. E como é difícil perdoar alguém que nos persegue, principalmente alguém que nos persegue injustamente. Mas esse é o convite, tanto de Jeremias como do próprio Jesus. E sabendo uma coisa, meus irmãos, que quando a gente anda assim na graça de Deus, lutando para perdoar quem nos persegue, quem nos humilha, sabendo que não é contra aquela pessoa, é contra o demônio que nós estamos lutando, e que a gente tem que ter uma certeza que Deus só vai permitir que nossa vida caia na mão dessa pessoa se ele tem um propósito. Ele sabe até onde ele pode nos deixar sofrer alguma coisa. Por isso, nunca se desesperar. Jesus, Senhor, nós te deixamos tudo, casa, esposa, bens, família, por amor de vós, o que haveremos de ganhar? E ele diz: nesse mundo havereis de ter 100 vezes mais o cêntuplo, mas com perseguição, e no mundo vindouro a vida eterna. Então Deus nos dá muitos bens, mas inclusive um dos sinais que a gente está no caminho de Deus é se tem perseguição. Se sua vida não tem nenhuma perseguição, se todo mundo concorda com você, se você está naquele patamar que se torna inatingível, você tenha cuidado, porque é muito forte indício que você não está na graça de Deus. Todos que estão na graça de Deus passam por perseguição, né? Mas o Senhor dá-nos o livramento e a certeza de que tudo concorre para o nosso bem. Claro, devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Temos que nos cuidar, temos que não podemos nos expor. O próprio Jesus foi a Jerusalém, mas foi como que às escondidas. A gente também não pode estar afrontando. Eu tenho Deus e
por isso ninguém vai me fazer mal. Não se exponha, não se exponha ao perigo. Tem coisas que você tem que evitar, como uma pessoa louca, ela pode lhe fazer o mal, mas você tem que ter a certeza que sua vida está nas mãos de Deus. Se você fizer a sua parte, Deus vai lhe ajudar, e até aquela perseguição se tornará uma ocasião de você conhecer mais de perto o amor e o cuidado de Deus. Assim aconteceu na vida de São José. São José deixou tudo por amor a Jesus, por amor a Deus, ao plano de Deus para a sua vida. Mas São José passou por muitas perseguições e sofrimentos, não é? Hoje eu queria falar brevemente para vocês das 7 dores e as 7 alegrias de São José. A nossa vida, como a de São José, é feita de alegrias e de dores, de lutas e de vitórias, não é? Se eu não conseguir falar todas as alegrias, mas eu quero pelo menos falar hoje algumas, e amanhã a gente, então, com a graça de Deus, com a sua bênção, a gente continua. Quais foram as 7 alegrias e as 7 dores de São José? Primeira dor de São José foi quando ele passou por aquela amargura e angústia do coração de ter que abandonar a sua castíssima esposa e de não poder ficar com ela, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque ela estava grávida. Ele que confiava nela, mas se ele não abandonasse, ela teria que ser acusada ou de adultério, ou ele teria que dizer, e ele não podia mentir, que aquele filho não era Deus dele. Como explicar que era o filho de Deus se ele não entendia ainda? Então, aquela angústia de ter que deixar Nossa Senhora, aquela criatura que ele mais amava depois de Deus, ir para a sua noite escura. Quantas vezes, meus irmãos, essa dor também nos acompanha? Por exemplo, a dor, quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Às vezes você vê um filho, uma filha passando por uma grande dor, e você não pode entrar, às vezes, até por respeito, você não pode ir assim, a não ser que ele partilhe com você. Você não pode entrar no mundo dele, e às vezes você tem que ficar um pouco fora, rezando, sofrendo. Quanta dor, não é? Quanta dor para o coração de um esposo, de uma esposa, diante da incompreensão, de um temperamento difícil do cônjuge. Quanta dificuldade com um pai ausente ou violento, ou um pai que não consegue assumir sua responsabilidade de pai. A dor, essa dor assim, pelo sofrimento do outro, de não poder fazer nada. A dor de ver uma mãe, a mãe vê um filhinho, uma criancinha inocente, sofrendo em busca de um diagnóstico, né, por exemplo, e aquela angústia de fazer exames e tentar saber o que o filho tem e não conseguir ainda, né, ver o filho sendo submetido a vários tratamentos, um dia está melhorzinho, outro dia piora, não é? Quanta dor nesse sentido. Essa dor pode e deve ser salvífica. Essa dor tem que ser acompanhada, como foi a dor de São José, pela oração. Nesses momentos, são aqueles momentos de Jesus na cruz, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou lutando para seguir o caminho reto, mas eu me sinto abandonado até pelo próprio Deus. Eu não consigo entender por que estou passando por aquilo, porque não consigo ter forças. A dor de ver a nossa própria realidade espiritual. Às vezes eu quero rezar, eu quero fazer o bem, eu quero crescer, eu quero vencer esse pecado, e eu vejo que quantas vezes eu caio nele. Meus irmãos, que dor, essa dor da incompreensão, essa dor de não estar encaixado, não estar ainda completa essa realidade. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: ó São José, por essa dor tão cruel
que invadiu o seu ser durante aquela viagem de volta, de encarem o lugar da visitação até Nazaré, por aquela dor que o Senhor nem podia falar para ninguém, só podia sofrer, aquela dor do silêncio, aquela dor que a gente não pode partilhar nem com outra pessoa, aquela dor que só a gente e Deus sabe que está vivendo. Cura o nosso coração e dá-nos a graça de passar por essa dor sem desespero, de partilhá-la com Deus na oração. Você que talvez esteja passando por uma dor como essa, se coloque agora, feche os seus olhos, se coloque diante de Deus. Toque, meu filho. Gleison, cante, por favor, a primeira parte. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Só Deus, só a oração, como São José foi rezar. Eu fico imaginando São José nessa hora, aqueles lugares desertos, ermos, chorando, aquela noite escura da alma. Quanto ele clamou: Deus, escuta, fala comigo, me ilumina. E de repente, quando ele dorme, quando ele sossega, Deus manda às vezes aquele som, aquela paz sobre a gente, e aí ele fala conosco, como falou: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, o que nela foi concebida é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você vai dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Acorda e tranquilo e feliz, vai e assume Nossa Senhora. Eu sinto que Deus vai curar essa dor, Deus vai lhe responder o que você deve fazer, e a paz vai voltar ao seu coração. Escuta essa canção, mesmo que você saiba, não cante não, só receba essa canção. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que agem em palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Diga São José, diga comigo: São José, dá-me a graça de saber que Deus me sonda, que Deus sabe até onde eu posso ir, que minha vida está em Suas mãos, que nenhum mal é maior que o amor dele, que o mal não tem a última palavra, que esse problema tem uma solução, que eu vou vencer como o Senhor venceu. Amém. Segunda dor de São José
foi o nascimento de Jesus. São José, depois que sabia que ali era o plano de Deus, ele ficou tranquilo, enfrentou tudo, queria nem saber de outro problema, a alegria de ter sido escolhido com todo o amor. Estava vivendo ali em Nazaré até os 9 meses de Nossa Senhora. De repente o decreto do imperador: tem que voltar a Belém. Belém representava para José muita tristeza. Ele tinha perdido seus irmãos, Herodes tinha mandado matar, eles eram descendentes de Davi. O medo de José, dos seus sobrinhos, que já eram quase rapazes, que ele criava como filhos, mas eram seus sobrinhos, por isso que são chamados os irmãos do Senhor, de voltarem lá, tem que se essenciar em Belém, e Herodes, aquela raposa velha, poder pegá-los quando descobrisse que eles eram da família, da casta real de Davi, e mandar matá-los. Mas José já estava confiante, e aquele era o plano de Deus. E a maior preocupação de São José era com Nossa Senhora. Ela estava grávida de 9 meses. Quem é mãe aqui, levante a mão. Você lembra quando estava com 9 meses? Barrigão grande, não é? Você imagina você fazer uma viagem de mais de 100 quilômetros, quase 200 quilômetros, passando por desertos, dia e noite, um calor insuportável, 50 graus na sombra, não é? Você está com calor, quem está com calor aqui? Imagina o calor que Nossa Senhora e São José passaram naquelas terras. Tinha que às vezes descansar durante o dia, e à noite, que era um pouco mais frio, era o tempo de viajar, passando por perigos de assalto. Tem que viajar em caravanas, sem nenhuma intimidade, sem nenhum conforto. Então, a dor o coração de São José, mas ele, com alegria, viu também a fé de Nossa Senhora, e lembraram, eles conheciam muito bem as profecias, que o Messias, se Jesus era o Messias, o Filho de Deus, devia nascer aonde? Em Belém de Éfrata. Então, olha aí Nossa Senhora, olha aí Maria, chamando São José, chamando Maria de Nossa Senhora. Olha aí Maria, é a profecia, vamos. E ela, muito felizes foram, venceram tudo. Chegam lá, se recensiam, e agora ela começa a sentir que está chegando a hora do menino nascer. Você lembra quando começou a sentir as primeiras contrações, ou como é que chama? A bolsa estoura. Quem aqui passou com muito medo, assim, principalmente do primeiro filho? Todas vocês. Se tem juízo, imagine Nossa Senhora segurando, e São José procurando um lugar, procurando o outro. Não tinha lugar para eles. Que dor. Foi procurando o único lugar que tinha naquela manjedoura, lugar que os animais comiam, lá no final da gruta. É uma cadeia de várias grutas, algumas pessoas ficavam hospedadas ali, mas lá no fundo era para os animais. Então, para ficarem protegidos, a noite é um frio muito grande, dezembro, né? É o tempo do inverno, então de dia é aquele calor e à noite é muito frio. Então, imagine São José arrumando tudo, tirando afastando o esterco dos animais, os capins, preparando tudo para nascer ali o Filho de Deus. Imagine que São José pensou. Nossa Senhora tão serena, e José, Maria, será que está bom? Tá, José, fique tranquilo, Deus está conosco, vai dar tudo certo. Quando ela sentiu, diz a tradição, que quando ela sentiu que chegou a hora, ela pede a José que vá buscar uma parteira. Mas aquilo é a sabedoria de Nossa Senhora. Ela foi tomada, nem José viu a hora do nascimento mesmo. O nascimento de Jesus foi uma coisa tão bonita,
Dizem os bichos que Nossa Senhora entrou em êxtase e ela tem ali o menino. Quando José chega e só escuta o choro do menino, ele volta e ela já está com o menino, está ali limpando, e eles fazem a primeira adoração. Então, mas aquela agonia de José, aquela dor, aqui eu quero pensar mais uma vez em todos os irmãos desempregados. Como é triste você ver chegar as contas, você não ter o que pagar, não é? Você querer dar o melhor para a sua família, um filho chegar e pedir um alimento e você não ter. Gente, isso é uma dor tão grande, uma dor tão grande. Um pai com uma mãe vê uma criança chorando, vê uma criança que não pode ir para a escola porque não tem nenhum material escolar, ou uma farda, ou uma roupa, né? E quanto a gente sabe, você vê uma pessoa na rua, não tem nada, perdeu tudo. Pessoa que se vendesse tudo um pouco que tinha, não dá para pagar suas dívidas. Você vê se avolumando aqueles problemas, quanta dor. Vamos pedir a São José. Quero pedir a São José por essa dor. Tão grande que ele passou, que ele tenha misericórdia de todos esses irmãos. Se você conhece alguém que está passando por essa dor, você mesmo, se ajoelhe. Ou se, mesmo que você não conheça, você sabe que essa hora, numa hora começa no mundo todo, tanta gente passando fome, sendo torturada. Fico pensando em cidades como o Rio de Janeiro. Você imagina que é você morar numa favela daquela, numa comunidade daquela, uma violência, uma loucura, gente. Imagine o que é que um pai, uma mãe de família pensa dos seus filhos. Você sai, você não sabe se vai voltar. Se prostre diante de Deus e peça a São José. Ele agora está no céu. Ele agora é exaltado por Deus, porque ele foi fiel, porque ele não se desesperou, não murmurou contra Deus. Peça a São José por essa dor que ele passou. Que ele cuide de tantas pessoas que estão no hospital, por exemplo, numa hora dessa, entre a vida e a morte. Pessoas que estão dando paradas cardíacas, uma atrás da outra, com a vontade de viver. Só queriam mais alguns anos de vida, mas sempre que a vida está se esvaindo. Ó São José, por aquela dor do Natal, salva as nossas famílias, salva o coração de tantos pais e mães que não sabem mais o que fazer, que estão perdendo seus filhos para a droga, para a prostituição, para os vícios, por uma vida sem sentido, uma vida fútil, não sabe como ajudá-los. Ó São José, valei-nos. E diga forte: São José, nas vossas maiores dores e aflições, o anjo de Deus não vos valeu. Valei-nos, São José. São José, valei-nos. São José, 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 São José. Eu vejo uma imagem tão bonita, os anjos de Deus pegando nossas orações e levando até diante de Deus. Gente, não é coisa demais não. Não pense que é coisa da cabeça do freio. Você vai ver isso. Deus está abençoando essas carteiras de trabalho na pessoa, e nelas Ele está abençoando todos os desempregados. Muita gente está sendo abençoada hoje pelo próprio Deus, por um pedido de São José. E vão conseguir.
muitas graças. Depois da dor vem a alegria. Depois da dor vem a alegria. Diga: eu confio, Jesus. Eu confio, Jesus. Eu confio em vós. Eu confio em vós.